Marcos capítulo 10, verso 13 ao 16, acompanha. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Até aqui, oremos. Querido Pai, em nome de Jesus, rogamos a Tua presença, o Teu agir, o Teu mover, através da palavra, à medida que vamos ouvindo, vamos expressando, o Senhor possa ir falando conosco. O Senhor possa trazer luz, entendimento, revelação, e possa edificar nossos corações na palavra da verdade. Oramos a Ti em nome de Jesus e te agradecemos. Amém? Podeis sentar. Uma das coisas que me levou a pensar neste tema, as crianças do plano de Deus, são os últimos eventos, tristes que têm acontecido em nosso país. Não são únicos, são apenas uma série de eventos que vem se repetindo e que tem envolvido, tragicamente, criancinhas, o que nos faz ficar muito preocupados, muito tristes, de saber que coisas tão horríveis possam estar acontecendo no meio da humanidade, dos homens a quem Deus criou com propósitos tão elevados, e muitos têm ido a níveis tão baixos, tão perversos, tão cruéis. Aquele último evento em Blumenau, Santa Catarina, foi muito triste, mas nós não podemos esquecer que há poucos meses atrás teve um outro, que eu não me lembro agora, de São Paulo, onde uma pessoa entrou numa creche e tinha um fogo, inclusive matando várias crianças também. Irmãos, nós não escolhemos o dia, a hora, o local onde nascemos, e nem participamos da escolha de nosso nome. Nossos pais não foram as únicas pessoas que decidiram a respeito de nossa existência. De acordo com a Bíblia, o principal agente, protagonista central de nossa existência, antes de nossos pais, é Deus. Nossos pais apenas cooperaram no processo de nos trazer a este mundo. Somos frutos de muitas histórias que aconteceram antes de sermos gerados. Algumas dessas histórias ouvimos falar, outras jamais saberemos. Logo no primeiro momento em que nós chegamos a este mundo, nós temos que chorar. E isso é terapêutico, não é uma tragédia, não. É um ato terapêutico que Deus estabeleceu, porque quando a criança nasce, ela chora, ela na realidade está abrindo os pulmões, ela está acionando seus órgãos, e naquele esforço de chorar, ela começa a aprender que ela terá que sobreviver em meio a muitos desafios neste mundo. Quando Jeremias foi chamado por Deus, ainda bem jovem, Deus mostrou que tudo em sua existência fora planejado por Deus. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Um texto como esse aqui, os abortistas tinham que ouvir, para saber que não importa, pode ser que uma criança nasça por situações que perderam o controle, que não foram programadas, mas uma vez gerado um ser no ventre de sua mãe, pode ser que o caso de Jeremias seja um padrão para todos os seres que nascem. O Senhor conhece, o Senhor planeja um plano, dá um plano, estabelece um propósito,
faz um programa para aquele ser humano, antes que te formasse no ventre. Isso aqui não é questão de semanas, não, porque os abortistas dizem, não, com uns 3, 5 semanas pode haver aborto, com tanta semana pode ser eliminado. Deus está dizendo, antes que te formasses no ventre eu te conheci. Assim, nenhum de nós é um erro ou um acidente, mesmo que não tenhamos sido planejados por nossos pais, ou mesmo que não tenhamos sido amados nem cuidados por eles, nós continuamos sendo parte de um plano eterno planejado por Deus. Ainda muito jovem, Esther ficou órfã. Esta realidade poderia ter acabado com sua vida, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus cuidou dela, e ela chegou a ser a rainha do grande império persa. Esther, a menina órfã, se tornou uma mulher de grande sabedoria, coragem. A sua atitude foi decisiva para salvar o seu povo. Davi, um pastorzinho de ovelhas, foi o último a ser notado pelo profeta Samuel, porém foi escolhido por Deus, se tornou rei de Israel. Como ser humano, Davi teve acertos e desacertos, mas foi perdoado e depois tornou-se na Bíblia um homem chamado segundo o coração de Deus. Sansão foi escolhido antes mesmo de ser gerado. Deus tinha um propósito especial em sua vida. O Espírito de Deus, a Bíblia diz que o conduzia, o enchia, o impelia contra os inimigos de Israel. E até o momento final de sua vida, apesar de todos os seus erros, Deus sempre esteve com ele e ouviu a sua oração quando ele clamou. Paulo disse, mas quando aprove Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Paulo estava dizendo que cria, que sua existência era um propósito divino. Mas não só Paulo, todos vós que estáis aqui hoje, todas as crianças que estão aqui hoje, todos os seres humanos que estão sobre este planeta, Deus tem um plano. Deus com certeza planejou algo lindo, profundo e poderoso. Seja a nossa vida longa ou curta, nascemos por um propósito de Deus. As crianças têm que ser vistas como uma bênção de Deus, com certeza. Por quê? Primeiro, porque as crianças vêm, entram, entremeiam entre as famílias, entre as pessoas adultas, e elas trazem o frescor da infância para os mais velhos. No plano de Deus, Deus quer que o homem amadureça no sentido de virtudes, no sentido de escolhas, mas Deus quer que os seres humanos conservem algo de criança dentro de si a vida inteira. Deus sabe que é mais fácil lidar com uma pessoa que tem um espírito de submissão, de entrega, de humildade, do que com uma pessoa que é arrogante, que é grande em si mesma. Então, quando o Senhor coloca esse modelo de existência para nós, em que todos passamos pela fase de infância, e quando chegamos na fase de adulto, Deus manda outras crianças para ficar perto de nós, para fazer com que nós sentimos novamente como criança. Obrigatoriamente, todo pai que está aqui, toda avó que está aqui sabe do que eu estou falando. Quando as crianças chegam, não adianta, você pode ter 60 anos de idade, você vai ter que brincar com elas na sala. Você vai ter que sentar no chão novamente, você vai ter que sorrir, você vai ter que abraçar. Aliás, as crianças, elas preenchem uma lacuna afetiva em nossas vidas, porque elas nos fazem lembrar 3 coisas que nós vamos aprendendo quando vamos envelhecendo no decorrer dos tempos. Elas nos ensinam a beijar, a abraçar e a sorrir. E não tem coisas mais bonitas na vida do que essas 3 coisas, não é verdade? Terceiro, as crianças nos fazem sentir importantes, muito importantes. Todo avô, todo pai, toda mãe sente mais importante, porque seus filhos confiam nele. Seus filhos sorriem quando eles falam, fazem alguma coisa.
Porque o herói da criança é o pai, a heroína da criança é a mãe, é o espelho, é o exemplo principal. As crianças não se ofendem facilmente, não guardam rancores e são fáceis de reconciliar. Por isso Jesus disse que se não fizermos como as crianças, não poderemos entrar no reino de Deus. As crianças não planejam mal contra ninguém e as crianças não possuem inimigos. Embora as crianças nasçam com a natureza do pecado, isso é um fato teológico, comprovado pela própria convivência nossa com os seres humanos. As crianças nascem com a natureza do pecado e os seus pecados são reais, porém não são intencionais. Por isso as crianças, segundo Jesus, são portadoras, são partes do reino de Deus. Você fala, mas como pode? Se elas nascem no pecado, sabe, com natureza pecaminosa, e Jesus disse que dos pais é o reino de Deus. É que as crianças, por serem ainda inocentes, no sentido de não tensionar o mal, de não planejar o mal, embora elas tenham reações que são próprias do pecado, mas por conta disso, Deus confere a elas uma graça. A graça salvadora é aplicada às criancinhas, para que elas possam merecer o reino de Deus, não por mérito, mas pela justiça de Cristo. Isso é uma dedução teológica. Se Jesus disse que dos tais é o reino de Deus, e a Bíblia diz que o reino de Deus não é recebido por merecimento, mas por graça, então Deus confere graça a elas. Então o que Cristo fez na cruz é aplicado à vida de uma criancinha. Quando elas crescerem, elas terão que optar por Cristo, elas terão que receber a Cristo para manter aquela graça. Mas enquanto são infantis, a graça de Cristo está sobre elas. Porque quando elas fazem uma birra, que é fruto da natureza pecaminosa, quando elas gesticulam, gritam nervosamente, elas agem por instinto. E na maioria, muitas vezes, é até por imitação dos mais velhos. Apesar disso, elas então estão debaixo da graça do Senhor. Essa graça aplicada a elas mantém a essas crianças parte do reino de Deus. Quando elas crescerem, sendo orientadas pelos pais, trazidas à igreja, à escola dominical, então elas já saberão que Jesus as ama, que Deus as escolheu e que elas precisam crer no Senhor Jesus. Isso não vai ser difícil, vai ser muito fácil. Mas, não obstante entendermos tudo isso, nós temos anotado ultimamente que tem havido uma terrível, uma horrorosa perseguição às crianças. O inferno está com ódio às crianças. Isso não aconteceu apenas agora. A Bíblia diz que lá na época de Moisés, o faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino que nasciam naquele tempo. Moisés foi fruto de um milagre, guardado pela sua mãe por 3 meses, depois escondido, colocado no rio, achado pela princesa, criado no palácio. A sua mãe se tornou ama dele, e tudo isso é um milagre imenso, porque Moisés se tornaria um dos maiores líderes de todos os tempos. Mas com certeza a história de Moisés é a história de uma criancinha que foi protegida, guardada e guiada por Deus, item por item, passo a passo. Mas não somente na época de Moisés, a Bíblia diz que na época de Herodes, quando o Senhor Jesus nascia, era uma criancinha recém-nascida, Herodes determinou que todas as crianças 2 anos abaixo fossem mortas na Judéia. A Bíblia diz que aquele episódio trágico, o sangue dos inocentes foram derramados, foi muito triste, foi muito lamentável. O Senhor Jesus foi guardado milagrosamente por Deus. José e Maria fugiram com ele para o Egito, e assim o Filho de Deus continuou a sua trajetória neste mundo até chegar o dia da cruz. De acordo com o relatório divulgado nesta última quarta-feira, agora desta semana que passou, pelo Procurador-Geral de Estado, Anthony Brown, ao menos 600 crianças foram vítimas de abusos sexuais por parte de 156 funcionários da Igreja Católica em Baltimore, no estado de Maryland,
em um período de 62 anos. Que triste notícia essa semana, mais uma, que não foi no Brasil, mas fora, cerca de 600 criancinhas abusadas. A Igreja Católica da Austrália pagou 276 milhões de dólares australianos, o equivalente a 500 milhões de reais, em indenizações a milhares de pessoas que foram vítimas de abusos sexuais desde 1980. Ora, coincidência ou não, não temos nada, não queremos perseguir ninguém, não temos intenção de retratar nada além da verdade, mas a Igreja Católica Romana deve demais à humanidade, mas deve muito, e principalmente a Deus e às crianças. A Igreja Católica da Austrália pagou 500 milhões de reais em indenização por milhares de pessoas que foram vítimas de abusos sexuais. A Igreja Americana Católica pagou 600 milhões de dólares a vítimas de abusos sexuais no período de cerca de 50 anos. Em 2007, a Igreja Católica Romana foi condenada a pagar 660 milhões de dólares a mais de 500 vítimas de pedofilia. Este foi o maior acordo do gênero na história dos Estados Unidos. Entre 1930 e 2003, 113 padres de Los Angeles foram acusados de abuso de crianças. Os casos de abuso sexual em todo o país americano já custaram para a Igreja Católica 2,100 bilhões de dólares. Isso é uma riqueza incalculável, mas eles tiveram que pagar porque judicialmente foram condenados. E assim vai, são tantos relatos. Por exemplo, numa investigação feita agora recentemente, 5 mil casos de abusos sexuais infantis na Igreja Católica de Portugal. Os abusos aconteceram em seminários, em centros de acolhimento, em escolas, igrejas, e a média da idade das vítimas era de pouco mais de 11 anos. Na França, são 216 mil vítimas do mesmo abuso sexual. Mas que crueldade, que tristeza, né, irmãos? Desde 1950, esses casos têm se repetido na França, como apontou um recente relatório oficial do governo. Nos Estados Unidos existe uma outra história de escândalo que envolveu o arcebispo Bernard Law, que encobriu os abusos sexuais envolvendo 90 padres durante décadas. Na Alemanha, um relatório de 2018 apontou abuso de pelo menos 3.677 crianças com 13 anos ou menos. 1.670 membros do clero entre 1956 e 2014 participaram desses abusos. No Chile, outro relatório apontou a presença de 158 pessoas ligadas novamente à mesma igreja, envolvidas em abusos desde 1960. Na Polônia, país tradicionalmente católico, os casos de abusos sexuais também foram inúmeros. O relatório revelou casos de abusos envolvendo 382 membros da mesma referida igreja, com abuso de 625 crianças, a grande maioria menor de 16 anos. Houve um caso de escândalo de pedofilia no coral da igreja alemã de Regensburg, que registrou em 2007 547 crianças vítimas. Meu Deus do céu! Parece que não existe uma coisa dessa. Parece que isso nem pode ser verdade. O número 3, o homem número 3 do Vaticano, o cardeal australiano George Bell, foi indiciado em 2017 por delitos e agressões sexuais. Porque não podemos fazer mal às criancinhas. Primeiro, porque é uma tremenda injustiça. As crianças são fracas fisicamente e emocionalmente. Quem se aproveita da fraqueza e da impotência de uma criança é o pior dos seres humanos. É o mais covarde de todos. As crianças são indefesas. Quem ofende o indefeso é desumano, é covarde. As crianças acreditam na proteção de seus pais.
Mas quando estes a agridem, e olha que a maior parte das agressões, tanto na área sexual como física, acontece na maior parte das vezes, 84%, dentro do lar, no meio da família. Quando os pais que as crianças dependem tanto, confiam tanto, agridem-na, eles abrem uma ferida emocional incurável que acompanhará aquele ser humano pelo resto da vida. Porque não sei se os irmãos sabem, mas a psicologia diz que todas as impressões emocionais de um ser humano ele recebe até os 4 anos de idade, daí para frente é consequência. Então veja bem como nós tratamos as criancinhas que Deus colocou entre nós. Veja bem como nós zelarmos desta. Olha, a única vara que podemos usar para corrigir nossos filhos é a palavra de Deus, buscando a autoridade do Senhor, ensinando, insistindo. Em circunstância nenhuma eu não defendo mais, já falei sobre isso e vou repetir, eu não defendo mais nenhuma forma de agressão, de correção dura, de bater, de dar chineladas e puxões de orelhas. Nunca defendo isso mais, nunca. Acho que nem um ser humano em fase nenhuma da vida dele merece isso. Tem que haver uma forma pela palavra de Deus, que é a verdadeira vara de correção, de ensinar e pedir a Deus que infunda no coração, que mude o comportamento. É claro que os filhos precisam de orientação, é claro que os filhos precisam da disciplina, mas não da disciplina de violência, da disciplina que ajuda eles a compreenderem a verdade para eles próprios. Isso é um milagre de Deus. Criar filhos, zelar de filhos, é um ministério, é o maior de todos, talvez, né? Devemos ensiná-los com amor e com oração. Devemos encorajar e animar os nossos filhos a crer, a confiar na proteção divina. Os pais são os primeiros representantes de Deus diante da criança. Por isso, se formos maus e cruéis, se formos injustos, se formos excessivos, a criança vai relacionar a nossa imagem com a imagem de Deus. Eles vão pensar em Deus como Pai, com alguma coisa muito parecida com a nossa. E se a nossa maneira, então, desvirtuar essa ideia, esse conceito que está sendo formado aqui nesse respeito de Deus, isso vai prejudicar o seu relacionamento com Deus. É óbvio, basta analisar a pessoas adultas que têm medo de Deus. De onde nasceu este medo? Com certeza foram de experiências negativas que vieram lá na infância. Medo de Deus, sente desconforto na presença de Deus. Nós temos que fazer com que os nossos filhos sintam o amor de Deus e não o desconforto de Deus, a presença de Deus, e não se afaste de Deus. Quando os adultos brigam, gritam, xingam perto de uma criança, eles estão invadindo o mundo espiritual dos pequeninos com o veneno destruidor da maldade. Respeite as crianças, é uma vida, é um universo que está ali diante de você, que você precisa preenchê-lo com o conteúdo certo, com a ajuda de Deus. Quando uma criança vê seus pais brigarem, o seu mundo desaba, visto que os pais são os primeiros, principais guardiãos da felicidade da criança. Então, pais, por favor, por amor aos filhos, procurem ser serenos, procurem ser brandos uns com os outros, para que seus filhos saibam que vocês são esposo, você e sua esposa têm de fato oferecido para eles um lar seguro, uma embarcação firme para eles navegarem neste mundo que já tem muita coisa ruim do lado de fora. Nosso lar tem que ser um lugar de paz, de amor, de companheirismo, de apreciação, de admiração. Quando um pai abandona o lar, seja por qualquer motivo, e vai embora, deixando filhos pequenos, ele não merece mais a confiança de ninguém. É um desertor infame, perverso, que não teve a responsabilidade com o seu maior tesouro, a família. Não se deve confiar neste indivíduo coisa alguma mais.
Quando um pai espanca um filho, ele está espancando a sua própria carne, desprezando o seu próprio sangue, cometendo injustiça contra a sua própria alma. Quando uma mãe deixa de oferecer o seu tempo e os seus cuidados aos seus filhos pequenos, está jogando fora o maior de todos os privilégios. Alguém disse que a mão que embala o berço governa o mundo. E é verdade. Na realidade, quem fez de Moisés aquele grande homem, abaixo de Deus, foi sua mãe, Joquebede, que criou, que infundiu nele a esperança de ser um libertador, de ter um encontro com Deus, de ser o que foi. A mão que embala o berço governa o mundo. Pense no sacrifício que realmente é exigido para criar um filho. É muito grande. A missão da maternidade eu considero talvez a mais sublime de todas, a mais importante de todas. Ah, pastor, não é você, pastor? Todo pastor tem que passar pelo cuidado de uma mãe, tem que amamentar, tem que ter uma mãe para cuidar, trocar fraldas, zelar, fazer a sua higiene, a sua infância. Ele só vai ser o que ele é, o que ele será no futuro, se ele passar por uma mãe temente a Deus. Do contrário, será muito mais difícil para ele. Quando então uma mãe troca os seus filhos, isso acontece às vezes, algumas vezes, não é muito raro, não é muito comum não, mas acontece. Quando uma mãe troca os seus filhos por uma paixão amorosa, está demonstrando a fraqueza de seu caráter e na realidade não merece ser digna da missão da maternidade. Depois da salvação, os filhos e a família são nosso maior tesouro. Nos últimos anos, então, temos visto uma violência generalizada contra a família e, muito especialmente, contra as crianças. O Brasil registra 673 casos de violência contra criança de até 6 anos por dia, ou 28 casos a cada hora. 84% dessas agressões ocorrem dentro da própria família, dentro do próprio lar. Isto é uma cifra da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Imagine os irmãos, que mundo nós estamos vivendo. Alertas finais, vamos partindo para uma conclusão agora muito importante. Cuidado então com a maneira como você trata uma criança, como você fala diante de uma criança, como você comporta diante das crianças, porque tudo na sua vida servirá de exemplo para elas. Jesus disse, a Bíblia diz, e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que as crianças traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse, deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais. Muita gente tem colocado empecilhos contra as crianças. De que maneira? Tem pessoas que zombam de crianças, fazem bullying, inventam apelidos para denegrir, para humilhar, para desfazer. Eu me lembro perfeitamente, você também, quando era criança, sempre aparecia alguém, um indivíduo, para te humilhar, para te denegrir, para te ofender, com ares de brincadeira, de gracejos, mas no fundo era ruim, era massacrante para a nossa personalidade. Era ou não era? Você deve lembrar disso, né? Um porque era mais magro, outro porque era um pouquinho mais gordinho, um porque era mais pequeno, outro porque era um pouco maior. De qualquer maneira, esse mundo é tão cruel. Aliás, os adolescentes são muito cruéis um com o outro. Por isso, quando nossos filhos vão para a escola, nós vamos redobrar a oração. Redobrar a oração, porque dentro do lar a gente ama, incentiva, a gente só procura fazer elogios. Mas quando eles vão para fora do lar, vão para a escola, aí eles vão encontrar um outro nível de crianças que vêm de lares desgregados, desarrumados, de pais violentos, de criação completamente estranha, e esses adolescentes que já são frutos desse tipo de criação são agressivos, são perversos. Nossos filhos são inocentes, porque eles foram criados sempre ouvindo: eu te amo, você é uma bênção, você é muito inteligente,
aí eles vão encontrar pessoas que vão dizer que eles são burros, que eles são tolos, que eles são isso ou aquilo. Eles vão falar palavrões perto dele e vão tentar ensinar eles a falar também, e assim por aí vai. Para não falar de outros esforços que às vezes partem até dos meios de educação, que é os esforços de tentar misturar na cabeça das crianças a questão da ideologia de gênero, o que para nós é uma das maiores cânceres da sociedade. Já tem havido discussões de todo tamanho, mas o que está prevalecendo é exatamente a perversidade, a desconstrução da natureza moral do homem e principalmente a desconstrução da família tradicional. Então, se nós orávamos muito para o nosso lar, para o nosso filho, muito mais temos que orar, muito mais agora, porque, irmãos, além de você saber que lá nas escolas existe já este contato negativo, você ainda não tem direito de não mandar seu filho para a escola. Saber, se você não mandar seu filho para a escola, você pode ser processado, pode ser preso, pode ser condenado. Então você não tem alternativa, você tem que mandar de qualquer maneira. Pode ser que mude alguma coisa, eu não acredito. Não vai mudar para melhor nunca, as coisas estão piorando cada vez mais. Alertas. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais. Há pessoas que impedem as criancinhas de crescerem, de serem felizes, fazendo então tudo isso, mentindo para as crianças, abusando delas e o pior, matando-as mesmo, literalmente matando. Eu não quero nem relatar casos aqui, resolvi nem falar, mas são casos horríveis que têm acontecido ultimamente. Jesus disse: porque dos tais é o reino de Deus. Como já disse, as crianças são salvas pela graça de Deus. Aliás, como todos nós somos salvos pela graça de Deus. O reino de Deus pertence a elas. Portanto, Deus tem as crianças na mais alta conta no reino e no mundo espiritual. Elas não foram feitas para serem exploradas ou machucadas. Elas servem de modelo para aqueles que pretendem ir para o céu. As crianças é uma lição viva, uma pregação viva de Deus na terra para todo ser humano. Você quer ficar melhor? Então olhe para as crianças e procure ser como elas, no sentido de serem inocentes, de serem dóceis, de serem quebrantadas. Na realidade, a vida de uma criança é a pregação, é o modelo do verdadeiro cidadão celestial. Jesus disse: em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Todas as crianças são abençoadas por Deus, e isto basta, é o suficiente, não precisava dizer mais nada. As crianças pequenas, que muitos humilham, abusam e denigram, machucam, estas crianças, Jesus diz que elas são grandes no reino de Deus. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: esta é o maior cidadão, é o maior no reino de Deus. Nem todo adulto serve de exemplo para os pequeninos, porém todos os pequeninos servem de exemplo para os adultos. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Quem recebe uma criança está recebendo o próprio Jesus. Jesus disse: quem recebe uma criança, em seu nome recebe ele. Não obstante todas essas advertências e todos esses fatos que já temos mencionado, a realidade no mundo não é bem exatamente como Deus planejou ser. Há um estado de desobediência a Deus. Essa é a grande prova que o homem está em franco oposição a Deus nesta caminhada na terra. Entre os seus muitos pecados, aí está mais um que às vezes não é acentuado.
Nós ficamos mais preocupados em falar do pecado da prostituição, do homossexualismo, de outras coisas, e esquecemos que a forma de criar filhos, educar filhos, tratar as crianças, vai pesar muito no reino de Deus. Como assim, pastor? No mesmo texto que Jesus está falando sobre a criança como ser o maior cidadão do reino de Deus, ele disse: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que vem escândalos, mas é daquele homem por quem escândalo vem. Tudo isso ele está falando com relação às crianças. Relacionar com criança, lidar com criança de forma errada. Então ele diz: portanto, se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e seres lançado no fogo do inferno. Em outras palavras, os pedófilos que não se arrependem, que não retratam os seus pecados, que não vão para o pó do arrependimento e da busca da misericórdia de Deus, serão lançados e destruídos no lago de fogo e enxofre. As crianças são protegidas por anjos de Deus. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Não há mais males, eles não são maiores os males, porque Deus tem enviado anjos para proteger as crianças. Deus não quer que nenhuma criança se perca eternamente. Assim também não é da vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Finalizando, há algo muito especial em ser criança, e isso faz parte da vida. É uma fase que marca a nossa existência. Quando Cristo diz que jamais entraremos no reino dos céus se não formos como criança, Ele está mostrando que há algo especial enquanto somos crianças, algo que não deve morrer jamais dentro de nós, isto é, a confiança plena que as crianças trazem no coração. Você crê em Deus? Você confia em Deus? Pois continue crendo. A Bíblia diz que as crianças creem sem duvidar. As crianças confiam sem julgar, aceitam sem duvidar. Assim deve ser a nossa confiança em Deus, como a de uma criança. Somos chamados também a instruir aquelas crianças que passam pela nossa vida. Todas as crianças, todos os países, todas as raças, de todos os lugares, precisam, merecem ser amadas, cuidadas, respeitadas e ensinadas a respeito do reino de Deus. É preciso dar às crianças a esperança da vida eterna através de uma vivência nossa pessoal com Deus, sempre passando para elas o mesmo sentimento de confiança e amor. Irmãos, as crianças não têm dificuldade de crer em Deus. Nenhuma delas. Todas as crianças mostram aquilo que Deus de fato criou dentro do ser humano, que é a capacidade de crer no invisível, no eterno, no Deus Criador de todas as coisas. Aí está essa criancinha que Deus mandou aqui para a nossa casa como neto. Quando você fala em Deus, quando você fala em Jesus, já soa dentro daquela criança a ideia de um Criador, com 2 anos de idade, já sabe que oração é coisa importante, já sabe que estar na igreja é coisa importante, Vou dizer, rapaz, eu cheguei com o Samuelzinho aqui, e do jeito que eu cheguei, eu não estava nem pensando muito nele, mas eu cheguei, ele estava perto, eu cheguei e joelhei na cadeira para orar, e com esse orar, quando eu olhei de lado assim, estava com a cabecinha quase encostando na cadeira, não ajoelhou, mas estava o tamanho da cadeira, o tamanho da cabeça, e ele estava ali tentando fazer o que o avô estava fazendo. Eu sei que é assim que Deus nos mostra que mesmo na mais tenra infância o ser humano já pode ter uma noção de Deus. Amém, irmãos?
Vamos louvar a Deus, agradecer a Deus pela família, pelo lar, pelos filhos, netos, né? Agora chegou a fase de nós falar muito dos netos, né? Porque muitos que chegaram aqui muito cedo, lá atrás, quando a gente começava a igreja, mal estava pensando em filhos. Agora todos nós já estamos vendo os netos. Vamos curvar nossa cabeça. Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor. Nesta noite nós intercedemos por todas as crianças do mundo, começando por estas que estão tão pertinho de nós. São filhos, são netos, são sobrinhos, são crianças maravilhosas que o Senhor mandou para nos alegrar, para nos fazer felizes, para nos ensinar a amar, beijar, abraçar e sorrir. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa cuidar e guardar e nos ajudar a ser os pais e os avós certos, para que toda essa geração, Senhor, possa crescer como verdadeiros servos de Deus, adoradores do Deus vivo, que crerão no Teu nome, uma geração nova, como o Senhor fez com Samuel, com Davi, com Daniel, com todos os outros que o Senhor levantou na infância, que o Senhor falou desde cedo. Pai, nós queremos estes grandes milagres em nosso meio, nós queremos a bênção do Senhor, queremos o batismo do Espírito Santo para as crianças, queremos a presença do Senhor operando grandemente entre nós a partir das crianças, começando com aqueles mais jovens. Nós queremos a Tua bênção, Pai, nós entregamos em Tuas mãos a vida de todos eles nesta noite. Nós Te agradecemos por o Senhor ter nos confiado vidas eternas, preciosas. Obrigado, Jesus, por ter conosco. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso mestre, o Senhor que nos ensina, o Senhor que nos capacita, Senhor, a zelar deste bem mais precioso que existe, que são seres humanos preciosos. Obrigado, Jesus, em nome do Senhor. Obrigado.